Boa noite, cara professor, cara professora, tudo bem? Vamos lá, revisão aí para o concurso da Prefeitura do Estado de São Paulo, certo? Faltando aí 32 dias para esse tão esperado concurso. Os bebês como sujeito no cuidado e na educação na escola infantil por Sueli Amaral de Mello aí. Só lembrando aí que a Sueli, né, ela é doutora em educação pela Universidade Federal de São Carlos, né? Ela é professora do programa de pós-graduação na educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília. Isso aí são informações que estão nos livros, né? Então, esse é um livro que vem sendo cobrado aí para o concurso, né? Só lembrando que nós vamos aqui só fazer uma revisão, então eu vou falar brevemente aí do, de alguns pontos principais da obra, tá? Eu vou ler só aquilo que está de vermelho, tá? E aí eu vou tentar explanar, vou tentar explicar um pouquinho aí para vocês, né, sobre aquilo que a autora quer nos passar. Só lembrando que se você pegar também o material, tá? Ele está de acordo aí com as apostilas, com o material que vem sendo cobrado no edital, por quê? Esse material é o material que está disponível aí no edital, então nós pegamos e só convertemos em PDF. Isso aí quando eu falo nós, por que nós? Na verdade, nós temos um grupo aí no Facebook, tá? Vou deixar na descrição do vídeo também aí o link para o grupo do Facebook, lá tem materiais para download, né? Então o pessoal posta, a gente pega com as contribuições do pessoal, monta aí os slides, monta algumas aulas, e assim, lembrando que todo o material que tem lá, ele é colaborativo, tá? Então se você tiver um material, tiver as suas contribuições aí, deixe os comentários aí no vídeo, tá? Entre lá na página do grupo, para a gente poder tá encaminhando aí esse PowerPoint aí para você também, tá? Então entra lá, pede, tá? Algumas aulas passadas eu pedi pro pessoal solicitar aí um material em PowerPoint, né? Deixando o e-mail no grupo e no vídeo mesmo, e aí deu muito problema de spam. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o meu e-mail, tá? E aí vocês mandem um e-mail para mim pedindo material, coloca lá concurso, professor de educação infantil aí, por favor, material referente a tal aula, e aí eu passo para vocês aí esses slides aí que vai ajudar também. Só lembrando que material nunca é demais ter a gente salvo no computador aí, então salve esse material no computador, vai deixando, porque a gente vê que a bibliografia da Prefeitura de São Paulo, ela até pode mudar, mas muitas vezes os autores são o mesmo e esse material ele serve de base para os outros concursos, né? Já deixando um adendo aqui, foi autorizado aí no sábado, tá, o concurso para professor de educação básica nível 2 aí, ensino médio, ensino fundamental, então provavelmente deve ter um novo concurso estourando aí. Então vamos lá para nossa aula, chega de enrolar, pá, bateu. Então, a educação infantil exige desde cedo um duplo protagonismo do educador como criador de situações e ambientes que favoreçam as experiências e a comunicação emocional com os bebês e o protagonismo dos próprios bebês, necessários à sua aprendizagem, desenvolvimento cultural e psíquica. Então, esse duplo protagonismo nada mais é do que o educador e a criança, tá bom? Então, como vai acontecer essa troca aí? Então, na verdade, isso é um artigo, né? Ela vai trazer três elementos que são as contribuições de Vygotsky. Então, assim, quando a gente tiver aí o tema, as teorias de Vygotsky, quando vir Vygotsky na cabeça, gente, tem que acender uma luz de imediato. Apareceu Vygotsky, a gente tem que lembrar de uma palavrinha chamada socio-interacionismo. Aí eu puxei uma setinha aqui e coloquei. Então, desde o nascimento, as crianças necessitam aprender se comunicar e se relacionar. A gente sabe que o socio-interacionismo é isso que está acontecendo agora. Você está assistindo a aula, eu estou tendo que estudar um pouquinho mais para poder fazer, colocar esse material disponível aí para vocês, e aí vocês vão mandar sugestões do que poderia ser abordado para que a aula seja melhorada, né? Então assim, todas as críticas elas são válidas, tá? Então deixa na descrição aí do vídeo, dá um like lá se você gostou ou não, deixa suas contribuições aí, né? E essa interação aí vai ser legal porque depois eu retomo os vídeos, refaço, né? Abordando temas mais específicos. Então, esses três elementos aí, né, as contribuições de Vygotsky, as práticas do cuidado da educação e o tempo necessários para do cuidado da educação. Então, vamos lá. Então, por que discutir a atenção que dispensamos aos bebês nas escolas de educação infantil? Então, assim, o trabalho das pessoas adultas que atuam com bebês, cuidando e educando, é um dos trabalhos mais importantes da sociedade. Por quê? Nós sabemos que antigamente as creches elas eram somente assistencialistas, né? Então a gente
as crianças elas eram deixadas ali, então elas recebiam aí alimentação, né, um cuidado, né, então elas tomavam banho, eram alimentadas e ficava por isso mesmo, né? Hoje não, nós sabemos aí, vocês devem ter lido já na, na parte de legislação, ou devem ter visto em outro material, né, que o educar e o cuidar hoje eles estão indissociáveis, né, eles andam aí lado a lado. Então, se o professor de educação infantil faz um trabalho que potencialize o desenvolvimento da criança, vamos ter crianças aí com mais interação, né, crianças que tenham sua inteligência no campo cognitivo mais desenvolvida, tá? Então, como é que os bebês aprendem? Afinal, como as crianças aprendem? Então, as crianças aprendem desde que nascem. São aprendidos de forma social, né? Então, assim, quando a criança nasce, ela tem a necessidade de se amamentar. Então, aí é uma necessidade de se alimentar para sobreviver. Mas com o passar do tempo, né, essa criança ela começa a interagir com o pai, com a mãe ou com a pessoa que está com ela. Então ela começa a levantar o bracinho, a pessoa pega, né? Ela faz um suspirinho mais forte, a pessoa vai lá e conversa com ela. Então as crianças elas têm essa necessidade, né, de estar com outras pessoas. Muitas vezes a criança chora, não é porque ela está com fome, né, ou porque está incomodada, é porque ela tem a necessidade de estar com outra pessoa, ela precisa desse contato, ela precisa ter essa atenção, conversar, falar, porque vai aguçando na criança os sentidos, e ela começa a ter sua percepção ampliada. Então, as crianças aprendem desde que nascem, mas aprendem de um jeito próprio em cada idade. Então, nós sabemos aí bebê, nós sabemos que as crianças elas têm as suas fases do desenvolvimento, né? Nesse material aqui não tem, mas subentende-se aí que vocês conheçam, né, as fases. Então tem aquela fase que a criança tudo que pega leva na boca, né? Então a criança começa a engatinhar, então a criança começa a olhar, né? Então são as fases, são os jeitos que a criança aprende. Então esse é o jeito da criança saber se comunicar ou se familiarizar com aquele objeto. Então os bebês se relacionam com o mundo por meio do quê? Por meio do olhar, do gesto, do movimento, por meio daquilo que vê, que pega, que leva à boca, por aquilo que ela explora. Então, essa é a forma da criança se comunicar, né? Então, muitas vezes nós, como educadores, acabamos priorizando aquilo que as crianças ainda não sabem, quando na verdade nós deveríamos potencializar aquilo que ela já sabe. Então, a criança começou a engatinhar, opa, a criança está engatinhando, ela viu um objeto que chama a atenção dela, ela quer pegar aquele objeto, o que eu devo fazer? Potencializar esse engatinhar dela. Então, se a criança está andando um pouquinho mais devagar, eu vou pegar esse objeto, vou colocar ele um pouquinho mais longe, vou criar algumas barreiras, né? Vou colocar ali o travesseiro, vou aumentar a altura do colchonete, né? Para a criança ter que passar por essa barreira. Isso aí vai potencializar o engatinhar da criança. E assim vai ser feito gradativamente aí, né? Ao decorrer das aulas, de como a criança vai se desenvolver. Então, o professor ele tem que ser capaz aí de potencializar esse desenvolvimento da criança, né? Então a criança ela vai aprender, então ela pega, leva na boca, doce, salgado, azedo, amargo. Então tudo isso o professor vai trabalhando aí nas aulas, né? Então fica aquela coisa, nossa, mas como que os bebês aprendem, né? O que eles fazem, como eles fazem? Então a criança ela simplesmente vai fazer do seu jeito próprio, né? Então cada idade tem um jeito próprio para a criança se familiarizar com o objeto ou com o meio em qual ela está difundida. Então, como afirma Vygotsky, no primeiro ano de vida, o bebê vive uma grande contradição. Ele é absolutamente dependente da pessoa adulta e sua possibilidade de comunicação é mínima. Por quê? Quando ele fala em comunicação mínima, ele está dizendo o quê? A autora está falando o quê? Olha, a criança, ela ainda não tem a comunicação verbal. A criança ela não fala, mas a criança ela cria sim aí um canal de comunicação. Qual é esse canal de comunicação? Vamos voltar no slide anterior. Então os bebês se relacionam com o mundo por meio do quê? Do olhar, do gesto, do movimento, por meio daquilo que vê, que pega, que leva a boca, que eles podem. Então o professor ele tem que criar aí, né, essa comunicação, ele tem que falar com a criança o tempo todo. É necessário que o professor converse com a criança, explique para ela as situações, os momentos, aquilo que vai acontecer. Então, por isso, na creche, essa comunicação deve ser criada e mantida pela pessoa adulta que cuida e educa o bebê.
uma vez que ela está ainda formando sua capacidade de atenção e de concentração necessária para manter essa comunicação. Então, como se fazer isso? O adulto fala com o bebê. Quando? Quando anuncia ao bebê que vai retirá-lo, com cuidado do local em que ele está e se encontra, né, que vai levá-lo para o banho ou para a alimentação, que vai limpar o nariz, enfim, o professor vai anunciando tudo aquilo que vai acontecer. Não é simplesmente a criança estar no berço, você vai lá, pega a criança, tira de lá, soca uma madeira na boca da criança. Poxa, que isso? Não, olha, tudo bem, João? Ó, boa tarde, João. Coloca a mão na criança, está bem? Eu vou pegar você agora, tá na hora da gente se alimentar, né? Eu vou levar você para mamar, a gente vai para outro ambiente agora, então eu vou colocar uma madeira, ó, a mamadeira tá morna. E assim vai conversando com a criança, criando esse diálogo, né? Então, tudo isso aí é importante. Por quê? Porque aí a criança, né, além de criar uma condição em que o bebê se sinta seguro e confiante na pessoa adulta, a criança ela vai começar a ter confiança aí no adulto que está ao seu redor, porque ele sabe que ele vai ser bem tratado, né? Ele sabe que ele vai ser ali naquele momento, vai estar seguro, na verdade, né? Então a pessoa adulta vai passar a confiança, vai passar o carinho, a atenção, né? Então o professor ele precisa aí ter um olho sensível, né, para os movimentos da criança, para os gestos da criança. Aí eu coloquei uma setinha, então a comunicação neste ponto é efetiva, então ela é emocional. Então o professor ele tem que falar, ele tem que saber escutar e ele tem que ser um bom observador, né? Porque já que a criança não fala, ela não tem essa comunicação verbal, fala verbal, né? Porque ela vai falar através do gesto, então o professor tem que ter aí, né, uma observação muito boa para saber o que está acontecendo na hora que a criança está querendo mexer o bracinho, na hora que a cabeça tá mexendo, que a criança está mexendo muito a cabecinha, né? Então o professor tem que saber escutar, né, aquele momento, porque ele vai ter que observar o olhar da criança, né? Então a criança ela passa muita coisa aí no olhar, né, no seu jeito de do dia a dia ali, o professor vai conhecendo cada criança e a criança vai pegando confiança aí nesse adulto que está ao seu cuidar. Então essa comunicação olho no olho entre bebê e a pessoa adulta acontece muito mais no nível emocional do que prioritariamente no campo de compreensão das palavras. Por isso é chamado de comunicação emocional. Então essa comunicação emocional exige uma situação especial em que o educador e a educadora se relacionam apenas com os bebês. Essa situação acontece nos momentos de cuidado. Então quando o bebê é tratado como sujeito nessa relação de cuidado, ele vai formando uma imagem positiva de si mesmo e da educadora ou do educador. Por isso, educamos quando cuidamos. Essas duas atividades não estão separadas da vida do bebê. Então, cuidar e educar é indissociável. A comunicação do bebê aí é uma comunicação emocional. O bebê não é um simples objeto. Então a gente tem que anunciar o que vai acontecer, precisa conversar com ele, potencializar aí a aprendizagem dessa criança. Então, essa comunicação emocional é a forma como o bebê melhor se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, por isso, é a atividade que melhor promove o desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida. Ela ressalta uma ação em comum que a pessoa adulta inicia, e não será demais insistir, se esforçar por estabelecer e manter com a criança por meio do olhar ou fala e do toque carinhoso e atencioso. Então o professor precisa ter olhos sensíveis. Tem que saber escutar, tem que saber observar, tem que ser carinhoso com essa criança, ele tem que observar tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, em uma situação de reciprocidade, em que a criança presta atenção na pessoa adulta e a pessoa adulta presta atenção na criança, essa forma de comunicação é considerada uma forma de escuta, em que o educador e a educadora se esforçam por observar e interpretar os sinais das necessidades das crianças e suas intenções de comunicação, procurando a melhor maneira de responder a elas. Então, ao manipular os objetos que o educador dispõe no ambiente, a criança vai formando sua inteligência, personalidade e as suas funções que usam para pensar. Então, bebê vão criando nele o prazer e a necessidade de ver,
ouvir, tocar esses objetos. Então, muitos objetos que chamam sua atenção e despertam nele o movimento para pegar, explorar os objetos que devem ter o quê? Cores, formas, tamanhos, texturas diversas, né? Diversidades aí que permitam uma riqueza de sensações e percepções ao bebê que os explora. Então, hoje, quando a criança nasce, que ela é um bebê, ela está lá no seu bercinho, já existe, né? Eu esqueci o nome daquele objeto que pendura no berço, e ele vai rodando com sons, né, com barulhos. Então o bebê ele começa a acompanhar com o olhar. Então o negócio está rodando, ele vai acompanhando, ele vai interagindo ali com aquela música ou com aquele som. Ele depois de uns 2 meses, 3 meses, ele começa a querer pegar aqueles objetos que estão ali rodando, né? Então às vezes o pai compra ali sem nem saber por que comprou aquilo, né? Porque ele vê todas as crianças tendo aquele objeto e aí ele fala, isso aqui tem no bercinho do fulano que acalma a criança na hora de dormir, né? Quando na verdade é um objeto para interação. Então, vocês devem ter lido aí também, né, os manuais de brinquedos e brincadeiras para creche, que vai ter uma série de brinquedos, que como comprar a quantidade, por que determinado brinquedo. Então, por quê? Você tem que pensar no brinquedo, cores, as formas, tamanhos, texturas, duro, mole, áspero, né? Você tem que pensar em coisas que criem para a criança aí sensações, né? Que possam potencializar essas percepções. Então, quando a criança passa a mão no brinquedo e o brinquedo é liso, ó, liso. Passa a mão no brinquedo, olha, isso aqui é áspero, né? Então a criança morde. Então a gente tem mordedor liso, tem um mordedor com mais bolinha quando começa a nascer os dentinhos, para a criança começar a perceber aí o ambiente que ela está rodeada. Então são brinquedos e objetos que vão estimular aí a aprendizagem dessa criança, né? E aí eu coloquei uma observação, por quê? O objeto ele vai ser o mediador aí entre a criança e o conhecimento. Então explorar os objetos contribui para a formação e o desenvolvimento de processos mentais. Então a criança, através do objeto, ela vai começar a criar, né, a se desenvolver os seus procedimentos mentais, né? Então a criança, através dos objetos, né, o objeto na verdade aí ele vai entrar como um grande mediador aí desse conhecimento. Então quando a criança pega, ó, grande, pequeno, redondo, quadrado, alto, baixo, né? E aí você vai usando esses objetos ali no decorrer das atividades para poder potencializar aí e melhor colocar para a criança explorar de forma que vá contribuir para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, ó, à medida que vai ampliando suas atividades, o bebê também vai organizando seus processos de pensamentos, pois nessa idade a criança pensa por meio das ações que realiza. Então, ao manipular os objetos que o educador ou educadora dispõe no ambiente ao seu alcance, a criança vai formando as funções que usam para pensar. Assim, entre os momentos do cuidado e os tempos de atividade livre, o bebê vai formando sua inteligência e sua personalidade. Então, a comunicação emocional direta vai se transformando em atividade conjunta entre educador e educadora e criança. Então, quanto mais cresce essa relação de comunicação emocional entre a pessoa adulta e o bebê, mais segurança este sente e mais tranquilo ele fica, né? Então, independente ele fica. Então, quanto mais a criança cresce, mais segurança ela sente, mais tranquilidade ela tem, mais independente ele fica, né? Então, essa relação aí, ela tem que acontecer, ou seja, o tempo que o educador ou a educadora dedicam a cada bebê do seu grupo nos momentos do cuidado possibilita atividades autônomas do bebê com objetos no momento em que outros estão sendo cuidados. Então a professora chega lá, são 7, 8, eu não sei, né, dependendo de como vai ser. Então você pega seis criancinhas, você tem 15, leva 6 ou leva 7 para poder desenvolver a parte pedagógica ali, né, naquele momento. E você coloca as crianças no espaço, e aí você tá com o João, o Pedro tá chorando, 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 não para de chorar, e você deixa o João, vai pro Pedro, aí o João começa a chorar. Não, ela tá falando que quando o bebê tem autonomia no espaço, que você organize esse espaço, né, que você prepare esse ambiente para receber essas crianças, elas vão interagindo com o objeto. No momento que você vai fazendo ali as suas atividades com o bebê, os outros vão explorando, né, vendo, pegando, se relacionando ali, interagindo com aquilo que está disponível, enquanto você está avaliando, né, vendo como que está o desenvolvimento do João. Então, ó, é importante enfatizar que o desenvolvimento da inteligência e da personalidade
seja do bebê, seja da criança maior, sempre acontece por meio da atividade da criança. Não enquanto ela espera, nem enquanto observa a educadora ou educador, ao mesmo as outras crianças fazendo coisas, nem apenas ouvindo as explicações do adulto ou recebendo o banho, sendo trocada passivamente ou recebendo alimentação. Então, a criança ela vai se desenvolver a partir do momento que ela tomar a iniciativa, gente. Não adianta, você pode colocar os bebês lá sentados, as crianças pequenas sentadas, você pode falar 10 horas. Quando você der, ela vai fazer do jeito dela, certo? E aí do jeito dela é que você vai potencializar. Então, olha, vamos ver determinada coisa. Você coloca lá e as crianças elas têm um jeito próprio de ver, têm um jeito próprio de sentir, têm um jeito próprio de interagir com o objeto. E aí o professor tem que ter um olhar atento, né? O educador, a educadora tem que ter um olhar atento aí para poder potencializar aquilo que a criança sabe. Não simplesmente olhar e falar, ei, fulano não sabe isso. Fulano não consegue fazer. Não, ela consegue fazer do jeito dela. E aí então cabe a você potencializar aquele jeito que ela está fazendo, para que ela se perceba e entenda de uma forma mais lógica aquilo que é mais fácil. Às vezes a criança ela vai pelo caminho mais difícil, né? E você não pode simplesmente chegar e falar esse é o mais fácil, assim é mais fácil, porque ela não vai, ela vai aprender ali, ó, no contato, no tato a tato. Então quando ela vai pegando, quando ela vai fazendo as coisas, ela vai aprender. Então a criança aprende quando é sujeito da atividade que a envolve. E por isso, o desafio que se apresenta ao trabalho do educador e da educadora é organizar situações e ambientes que a criança passa, ou que a criança possa, né, em tempo integral, e desde pequena ser sujeitos de atividades que provoquem e possibilitem seu desenvolvimento. Então, ó, os bebês como sujeitos dos cuidados e do protagonismo em sua educação. Uma vez que a atividade do bebê no cenário organizado pela educadora ou educador que promovam a formação do desenvolvimento da sua inteligência e personalidade. Então, nada pode ser deixado ao improviso, ao contrário, tudo deve ser organizado, planejado e avaliado para criar um ambiente de acolhimento aos bebês. Então, não é simplesmente pegar hoje, a criança chega na escola, deixa ela assistir vídeo. Espera aí, tem um momento do vídeo, mas por que esse vídeo? Qual a finalidade aí de se passar esse vídeo? Né? Não é simplesmente chegar lá, vamos passar lá de Lego, joga lá um monte de pecinha para a criança montar e deixa as crianças. A criança começa a chorar, a criança começa a brigar, a criança começa a reclamar. Por quê? Porque ela ainda não sabe. Então o professor tem que sentar, o professor tem que ajudar, o professor tem que mostrar. Porque aí na prática ela vai tentando encaixar as pecinhas, e aí ela começa a fazer uma torre bem grandona, e aí ela começa a ir aqui ao prédio. Né? E aí ela vai montando e vai criando aí dentro do seu cognitivo as coisas, mas para isso, né, o professor tem que pensar, então ele tem que antes planejar a aula dele, né, então ele tem que se organizar. Hoje eu quero trabalhar tamanhos, então vai lá, leva os diferentes tamanhos, né, ele vai deixar as crianças explorarem o ambiente, ele vai avaliar o seu trabalho, porque acontece aquilo que o Vygotsky vai falar. Então eu pesquiso, eu aplico e eu avalio, né, então depois eu repenso sobre ação, reflexão, ação, né, então eu penso, faço, reflito e refaço, né? Isso que a educadora está passando para a gente aí. Então, como fazer isso tendo um grupo de crianças para cuidar? Então, como colocar tudo isso que foi falado em prática? Então, pesquisas mostram que o respeito à iniciativa das crianças desde bem pequenas de realizar as atividades de maneira livre e espontânea, sem a intervenção direta dos adultos sobre sua atividade, assegura-lhes o lugar de sujeito na atividade, livre das limitações e proibições que as pessoas adultas impõem. Muitas vezes, com boas intenções, a atividade da criança, essa atividade livre contribui para o desenvolvimento motor harmonioso, favorece as experimentações de situações novas, o desenvolvimento do pensamento e de atitudes criativas no futuro, além de ser fonte de satisfação para a criança. Então a criança ela vai tomar iniciativa naquilo que ela quer fazer. Então cabe a você, como educador, ter aí o seu olhar voltado para aquilo que a criança vai buscar, né, e potencializar daí esse aprendizagem, né, com um objeto, na verdade, que vai ser o mediador aí deste conhecimento. Então, tudo isso o professor precisa planejar. É uma obra curta, na verdade, né, não tem muita coisa para
ficar falando, né? Uma obra bem fácil. Daí a gente vai ver que muitas das coisas vão se repetindo aí ao longo dos conteúdos, tá? Esse aí é um dos primeiros vídeos que eu tô fazendo. Eu vou voltar com outros vídeos ainda, ver se eu consigo fazer hoje ainda, se der, se possível, tá? Deixa aí seus comentários, se gostou, se não gostou, dá um joinha se você gostou do material, tá? Se você pegar a sua apostila, você vai ver que esse material, ele tá de acordo com a apostila, então dá o pause, ó, vê onde tá, grifa na sua apostila, né, destaca esses pontos, né, faz algumas observações aí, mas não tem muito que se preocupar não, porque é bem importante entender aí que a criança, ela vai tomar a iniciativa aí na hora de aprender. O professor, ele vai sempre ser, né, o cara que vai criar esse canal de comunicação com a criança, porque a criança ela ainda não tem a comunicação verbal, mas ela tem a questão do olhar, do gesto, né? Então tudo isso são meios de comunicação. Então a criança se comunica, mas de uma forma própria. A criança aprende, mas de uma forma própria. E o educador ele tem sempre que potencializar esse desenvolvimento da criança, né? Tem que partir sempre dele a questão da fala. Então, você anunciar à criança aquilo que vai acontecer, quando vai acontecer, por que vai acontecer. Então, isso é muito importante aí quando se fala aí na questão do cuidar e do educar as crianças, tá bom? Espero ter ajudado aí vocês com este material. Peço desculpa aí porque a bateria está acabando, mas eu acredito que deu certo aí. Bons estudos aí e até a próxima.